Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Qual é o segredo para uma boa receita? Os ingredientes? Eles precisam ter qualidade, mas talvez não baste. O modo de preparo, de extrema importância também. Mas ter bons ingredientes e saber preparar a receita não é suficiente. É preciso também ter a temperatura certa, seja ela quente ou fria. Além disso, é necessário esperar o tempo de preparo, o tempo para cada reação química da mistura de ingredientes. Fazer notícia é como fazer uma receita. Não basta ter os fatos. É preciso ter informação de qualidade, saber a abordagem e esperar o tempo de apuração e maturação da notícia dentro da redação. Para o sucesso de um prato, a qualidade da apresentação também é fundamental, assim como a notícia, que para causar impacto precisa ser apresentada com rigor técnico e estilo. Que curiosidade não é aguçada por uma notícia apresentada de forma criativa? Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, para aperfeiçoar a comunicação em todos os níveis da igreja. O nosso assunto de hoje, redação de notícias. Está nas bancas, está na televisão, no rádio, está na boca do povo. Notícia é tudo de novo e inusitado que acontece. É o fato que se espalha. Com a tecnologia, o que é noticioso hoje consegue ultrapassar oceanos em segundos. As notícias têm diferentes abrangências, desde as locais, as regionais, até nacionais e internacionais. Relevância para moradores de uma mesma comunidade e até relevância para qualquer ser que respire neste planeta. Elas emocionam, tocam, fazem sorrir, chorar. Notícia é informação, é o fato trabalhado jornalisticamente e podem interferir nas decisões de milhares e milhares de pessoas. O que é imprescindível que um jornalista tenha para que ele possa ser um bom redator de notícias? Ele deve ter a noção do gancho, do fato mais importante. Procurar não colocar a informação numa ordem cronológica, mas numa ordem de importância relevante para que essa matéria se torne atraente. No caso, o fato de 2 pessoas terem morrido, no caso de uma visita de um ministro, se ele dá algum depoimento que seja mais polêmico, você cita primeiro a declaração polêmica. Aí depois você vai contar, né? Ou seja, aquela questão da pirâmide invertida. Né? Bom, ele tem que dominar a linguagem pela qual ele vai comunicar esse fato. Se ele está, no caso no Brasil, ele precisa dominar a língua portuguesa. Né? Em terras de língua hispana, ele precisa dominar o espanhol e assim por diante. Um terceiro ponto que eu acrescentaria é o domínio que o jornalista tem que ter da cultura, em termos de cultura geral. Ele tem que ter uma boa cultura geral. São eventos, informações, nomes, cargos, movimentos, histórias, guerras, que o jornalista precisa estar ambientado. Ele tem que ter todo um repertório para que ele possa saber escolher o que é relevante, como foi falado aqui, e saber qual é a melhor linguagem para retratar aquilo que ele precisa transmitir. O que um jornalista precisa para que ele possa ser um bom redator de notícias? Primeiro de tudo, o jornalista ele precisa ler. É natural isso, porque você só sabe fazer uma coisa quando você
ter uma bagagem para isso. E você, exatamente. Então você só vai conseguir escrever alguma coisa se você ler, porque você vai estar escrevendo para alguém ler. Então, se você não está lendo primeiramente, vai ser meio difícil você ter alguma referência para saber escrever. É importante conhecer a fonte. Quem está dizendo merece credibilidade? De fato aconteceu? É importante, é relevante passar essa informação adiante? Acho que aí é um bom começo. Marcelo, com tantas formas de informação, com tantos tipos de mídia, o jornalismo ainda é a melhor forma de se obter informação? O jornalista ainda é o grande mediador da informação para a sociedade? A imprensa continua sendo a melhor maneira de se trabalhar com informação por conta do profissionalismo de quem está atuando nela, né? Quer dizer, a credibilidade, o trato com a informação, como ele trabalha a informação que chega até ele. É óbvio que com as mudanças que estão acontecendo aí, com a internet principalmente entrando, com a participação maior dos internautas, dos leitores, essa interatividade que a gente tem visto ultimamente cada vez crescendo mais, quer dizer, muito mais fontes de informações acontecendo em tempo real, e quer dizer, as dinâmicas estão mudando. Agora, o jornalista, ele continua, na minha opinião, sendo o melhor mediador, quer dizer, pegando todas essas informações e separando o que tem de credibilidade e o que não tem. Agora, o trabalho dele também muda um pouco. Existe essa concorrência, o público também produz informação, não só ele. Então, isso muda um pouco a dinâmica de trabalho do jornalista? Existem algumas mudanças que ele tem que ficar atento? Sim, com certeza. O que mudou muito foi o modo de se trabalhar no jornalismo. Eu vejo esse tipo de processo como uma contribuição cada vez maior para a melhoria do produto final, da notícia. O fato aconteceu. Isso é tudo o que precisa para que a notícia possa ser construída. Mas para que tudo isso estivesse nos jornais ou num programa de televisão, seria necessário horas e horas de programação ou muito papel para essas notícias serem impressas. Por isso, existe o critério de noticiabilidade, já que as redações recebem milhares e milhares de notícias em apenas um dia de trabalho. As pessoas que compõem as redações são como porteiros. Estão ali para receber a notícia e decidir se ela merece uma exposição na mídia ou não. No jornalismo, chamamos essa teoria da seleção de notícia de gatekeeper. Para se definir o que será ou não divulgado, toda a notícia é avaliada de acordo com a política e linha editorial do veículo informativo. A política editorial é a ideologia adotada pelo veículo e o público para o qual a mídia será direcionada. Cada veículo de comunicação possui a sua política, e isso é respeitado durante a seleção da noticiabilidade. Já a linha editorial é a estrutura que guia a produção da notícia. Conforme a linha editorial do veículo, o fato vai ganhar as primeiras páginas ou vai para o fim do caderno. Ambas, política e linha editorial, caminham paralelamente e juntas dão a cara do veículo. A gente falou muitas vezes em três coisas: matéria, notícia e reportagem. O que é uma coisa e o que é outra? Matéria a gente usa mais no coloquial, né? Vou escrever minha matéria, você leu minha matéria, né? Você ouviu aquela matéria? A reportagem e a notícia, ela já tem definições mais específicas, né? A notícia, ela é bem ligada ao factual. O que aconteceu naquele momento, ela não tem muito o que você explorar do ponto de vista da linguagem, de contextualizar naquele primeiro momento. Agora, você pode transformar isso numa reportagem. Eu acho que a reportagem ela tem que ser atual, mas ela não precisa ser necessariamente factual. A maneira como o jornalista lida com a informação influencia diretamente na qualidade da notícia. Esse tratamento da notícia tem muito que ver com questões éticas. Por exemplo, uma notícia pode ganhar abordagem sensacionalista à medida que tem uma exposição excessiva ou ingredientes dispensáveis no quesito noticiabilidade, mas atrativos a uma audiência com gosto duvidoso. Essa é uma linha tênue entre o que é de interesse público e o que é de interesse do público. Assim, a notícia tem deixado seu papel de informar o que é relevante à sociedade para simplesmente se tornar um produto à venda pelos veículos que a produzem. Quando você vai trabalhar num meio de comunicação específico, você já sabe mais ou menos qual público você quer atingir, né?
Então você começa a imaginar o que ele quer, qual informação que ele precisa, e aí avalia com o material que você tem na mão o que é importante para ele. O processo da construção de uma notícia não é apenas a seleção do que será noticiado. Depois da coleta do material, é preciso fazer o tratamento dessa informação. No jornalismo, a linha guia para esse tratamento é o que chamamos de valor notícia. Este critério é o que define o que vai ser prioridade no fato, pontos que vão ser explorados ou pontos que vão ser omitidos. Enfim, valor notícia é o que dá qualidade ao acontecimento. Quanto maior a qualidade, mais chances dele ser veiculado. A notícia não é construída em ordem cronológica dos fatos, mas em ordem de importância. É como se fosse uma pirâmide, só que invertida. Os fatos mais importantes estão no topo, seguidos pelos menos importantes, e assim sucessivamente. Além da notícia ser colocada dentro de uma pirâmide invertida, logo no primeiro parágrafo ela responde a algumas perguntas: o que, quem, quando, como, onde e por quê. Essas 6 perguntas respondidas compõem o que nós chamamos de lead. Agora, depois desse processo de apuração, estou sentado dentro da redação, meu computador, e vou redigir a notícia. Renato, quais são aspectos importantes que eu preciso ter para que eu tenha um bom texto? Primeira coisa, a gente precisa de clareza na hora que está redigindo a notícia. Para você ter clareza, você precisa escrever com simplicidade, né? E quando eu digo simplicidade, não estou querendo dizer que o texto tem que ser pobre textualmente. Então, evitar palavras difíceis, né? Evitar jargões assim que sejam difíceis, né? Dificilmente as pessoas possam compreender, isso é bastante importante. É preciso ter objetividade, ou seja, evitar rodeios na hora de escrever, ou seja, na hora que está redigindo a notícia, vá direto ao assunto. Ordem direta, ou seja, sujeito, predicado. Isso daí é um mandamento dentro da escrita para jornalismo. Usar dicionários é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla lá junto aos meus alunos, né, de jornalismo. Como é a decisão de o que é notícia, o que não é notícia? Como acontece essa seleção do que vai ser publicado ou não vai ser publicado? Hoje em dia, eu acho que com a internet isso mudou também, porque você, em tempo real, passa a saber o que o internauta, o seu leitor, ele quer. Na hora, você publica uma notícia, ele já está te mandando um retorno. Fala, olha, e faltou isso, faltou essa informação, não é bem isso que aconteceu. Quer dizer, ele te ajuda a descobrir mesmo que a notícia. Às vezes você começa a notícia de um modo, por exemplo, na internet, e ela acaba se transformando em outro depois de um período, porque ela vai sendo trabalhada, enriquecida. Creio que aconteça muito. A notícia, o fato chega até a redação, isso se transforma numa pauta, e aí ela ganha um status de muito relevante. Só que no processo de apuração se percebe que não é tão relevante assim. Como é que se dá essa mudança de percurso? A notícia é uma coisa viva, ela está acontecendo, você tem um primeiro impacto quando você recebe a primeira informação. Agora você tem que apurar, você tem que ouvir todas as pessoas envolvidas, verificar os fatos. Então, muitas vezes uma coisa que parece ser muito grande não é. E o contrário também acontece. Às vezes uma notícia que parece corriqueira, sem a menor importância, que vai dar uma notinha só no jornal, uma coisa sem muita... acaba se transformando na grande notícia do dia, na manchete do jornal do dia seguinte. Então, isso é a graça da coisa também. Você não está trabalhando com nada fechado, pronto, acabado. Você está mexendo com uma coisa que envolve pessoas, que envolve vidas, que envolve acontecimentos, que podem mudar a qualquer momento, né, com novas informações, com novos fatos, né? Agora, no contexto da redação de notícia com jornalistas cristãos, existe uma questão que ele muitas vezes fala com o público interno, o público que é da igreja, e o público externo. Como é que se coordena toda essa questão de linguagem para cada tipo de público? Como é que isso funciona? Comunicar é a arte de você falar e o outro entender. Se você falar e o outro não entender, não houve comunicação, houve um ruído. Uma manchete como essa, né? Um evangelista da união, agora da divisão. A gente poderia transformar de uma forma bem simples. Eu imagino que, por exemplo, vamos dar um exemplo, é que tem várias uniões aqui, né, no território da divisão sul-americana, mas vamos supor, a União Central Brasileira, que a gente está aqui, que cuida de todas as igrejas dentro do estado de São Paulo. E então a gente poderia, de repente, falar evangelista da Igreja Adventista para todo o estado de São Paulo, agora vai evangelizar, de repente, em toda a América do Sul, que é o território da divisão sul-americana. A gente
Eu falei rapidamente que a gente poderia elaborar um pouquinho melhor, mas a ideia é mostrar, por exemplo, a União Central cuida de todas as igrejas adventistas dentro do território do estado de São Paulo. E da divisão é toda a América do Sul. Então a gente vai meio que explicando coisas que aparentemente pode parecer simples para alguém entender, mas na verdade é quase que um código, né? Wendel, como é produzir material jornalístico para a igreja? O que é notícia? O que é relevante jornalisticamente para a igreja? Bom, a Igreja Adventista ela tem um estilo de vida, uma filosofia muito peculiar. Então, quando a gente vai pensar em produzir algo para a igreja, a gente tem que pensar dentro dessa filosofia. Então, por exemplo, a Igreja Adventista prega um estilo de vida saudável, tem alguns princípios alimentares, prega também a consolidação da família, prega alguns valores morais ditos como conservadores na sociedade que temos hoje, tem algumas doutrinas, algumas crenças distintivas. Então, tudo que está relacionado a esse universo da igreja, filosófico e de estilo de vida, pode ser interessante para a igreja, quando você tem um público segmentado que é o público adventista. Então, você tem que pincelar daquilo que acontece no mundo, que tenha diálogo ou relação com isso, ou até mesmo acontecimentos da própria igreja, da sua dinâmica, dos seus programas, ou até mesmo da sua comunidade, dos seus membros. Então, tá com a antena ligada para tudo isso que pode ser notícia, muita coisa pode ser notícia. Com o advento da internet, o jornalismo passou por uma reestruturação. A notícia no ambiente digital ganha abrangência rapidamente e precisa ser atualizada constantemente. Se o jornal impresso do dia anterior já não tem valor, a notícia online publicada há meia hora já está desatualizada agora. Outra forte característica do ambiente online é a interação com a sociedade. É possível ter um feedback em poucos minutos, o que pode influenciar os novos rumos daquela notícia, ou até criar outras. Na internet, se dilui o conceito de comunicação de um para muitos e reforça a comunicação que se dá de muitos para muitos. Essa questão do processo de apuração, ele é diferente dependendo da mídia. Porque se a gente fala de um jornal impresso, então ele tem um tempo natural, ele vai ser publicado lá no outro dia, a notícia tem mais tempo dentro da redação. No jornalismo online é o outro extremo. Então, enquanto o fato acontece, ele já pode estar lá na internet. Existe um cuidado especial que deve se ter com a apuração dos fatos na mídia online? O cuidado do trabalho online tem que ser redobrado. Muitas vezes a gente está no início de processo de apuração. Muitas vezes a gente tem várias informações, mas não publica todas. A gente publica só o que a gente tem certeza, o que não pode ter uma implicação ou uma mudança depois que atrapalhe o resultado final da notícia ou até que afete pessoas que são envolvidas nessa notícia. Então, o trabalho online ele é redobrado também com o texto que você tem que estar escrevendo, ele não vai muitas vezes passar por revisores, como passa no jornal, por editores, quer dizer, é um processo bem mais rápido, você tem que tomar muito mais cuidado no momento de escrever. E mais ou menos parecido o seguinte, com o pessoal que trabalha com TV e rádio, antes eles tinham as duas experiências, de fazer uma coisa gravada e mandar para o ar, apurado, com calma, editado, ou entrar ao vivo. E aí, ao vivo, você sabe que o erro pode acontecer com mais frequência. A internet é o ao vivo do impresso, vamos dizer assim. Você está escrevendo ali e você joga no ar naquela hora. Antes, o jornalista se sentia dono da informação. A informação que ele trabalhava era uma informação dele, era o trabalho dele. Ele apurava, ele escrevia ou ele passava para o rádio, para a TV, e era uma informação que ele construía. Hoje em dia a informação já não tem mais dono, a informação ela é do jornalista e das pessoas que vivenciaram, das pessoas que estão lendo ou que estão vendo, que vão ajudar a construir a chegar num produto final cada vez melhor. Todo comunicador precisa conhecer novas mídias, novas formas de se comunicar. A internet, os jornais online, a convergência de todas as mídias para a internet são uma realidade hoje em dia. E o comunicador adventista precisa conhecer todas essas ferramentas e utilizá-las. A interatividade que a internet proporciona é uma oportunidade para o comunicador cristão evangelizar. Fatos que acontecem no mundo podem ser transformados em informação de caráter cristão. Tudo depende da abordagem, o que será escrito, de que forma, e assim, uma notícia pode garantir ou não a fidelidade de seus públicos. Como é que a gente pode comunicar esperança? Como é que a gente pode falar da volta de Jesus através de notícias? A gente está falando para muita gente que realmente não é da igreja, e realmente esse é o nosso foco,
com o intuito de evangelizar, porque a gente não vai evangelizar quem já é da igreja, a gente quer falar para quem é de fora. Mas se a gente não falar de uma forma que as pessoas que estão de fora vão entender, o que a gente vai estar fazendo? Elas vão se sentir fora Exatamente. da conversa. Vai parecer um clubinho, né? Que a gente fala uma linguagem que as pessoas não entendem. Então, dentro disso, quando a gente quer falar alguma coisa dentro da uma notícia da igreja, que é uma mensagem de esperança, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que realmente é uma mensagem de esperança. E não, por exemplo, um encontro reuniu 1000 pessoas, isso é importante pra gente, ou 10.000 pessoas, enfim, isso é importante pra gente, mas talvez isso não seja interessante pra alguém que tá passando o canal dela lá na casa dela, passando de canal, e de repente cai no Novo Tempo. Então, vou dar um exemplo simples disso. Por exemplo, hoje, a gente tem na edição do jornal, aconteceu ontem um encontro com toda a área médica adventista na América do Sul, aqui em Guarulhos. Se eu colocar no jornal que aconteceu um encontro com médicos da igreja adventista e reuniu tantas pessoas, puxa, eu tenho as minhas dúvidas que alguém que vai estar assistindo vai continuar assistindo essa reportagem. Agora, o que a gente decidiu fazer no jornal de hoje? O tema do encontro foi Médicos Obreiros com Jesus. Então, tem 2 pontos aí dentro do que eles falaram lá que a gente vai abordar. O primeiro é ação sobrenatural na recuperação de pessoas. A gente vai colocar, por exemplo, no jornal de hoje, que existe uma ação sobrenatural que esses médicos acreditam que seja a ação de Deus. E a partir disso a gente vai falar também um outro ponto, e aí a gente fala que tem um encontro dessas pessoas que está acontecendo, que um problema que o brasileiro enfrenta o tempo todo é reclamar que os médicos não se importam com os pacientes. Dá um remédio, trata, a pessoa espera 2 horas para ser tratada em 5 minutos. Então parece que o grande segredo é, em primeiro momento, para quem é que eu estou escrevendo? Defina seu público-alvo. Quem é meu público-alvo? Defina seu público-alvo. E como eu vou falar para esse público-alvo? Lembrando que, uma vez você escrevendo, vira documento. Então, eu estou escrevendo para uma revista de medicina. Claro que eu vou recorrer a termos da medicina, mas essa revista, ela pode parar numa recepção de um consultório e um leigo pegar. Então, se eu tenho uma mensagem tão verdadeira para comunicar, eu tenho que fazer de tal forma que todos entendam. Como é que um assunto que é de interesse da igreja, então ele vai ser escrito para um público interno, mas a igreja também precisa conversar com os seus outros públicos? Como é que se faz essa separação? Como conversar com o público interno e como conversar com o público externo? A Igreja Adventista ela tem uma postura ou uma visão sobre si que ela é exclusivista, como o próprio Jesus também foi, né? Ele disse que ele era a verdade. E nós, como adventistas, temos essa visão também. No entanto, isso não é popular no mundo como nós temos hoje. Então, qualquer notícia que a gente vai passar para o público externo não deve ter essa conotação exclusivista. Deve ser sempre uma linguagem aberta, que valorize todos os movimentos religiosos, que valorize as várias opiniões, mas que destaque aquilo que é peculiar da nossa filosofia, do nosso estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, uma notícia interessante do nosso universo adventista seria, por exemplo, a questão do vegetarianismo. Essa é uma questão que o mundo debate, tem interesse, é algo muito peculiar dos adventistas e isso poderia ser passado para fora. Então, pesquisas relacionadas a isso, pessoas que têm alcançado longevidade por causa do regime vegetariano, hospitais ou clínicas que promovem isso, literatura, como temos que promove isso. Então, tudo isso é interessante para um público externo. Qual é a nossa parte? Como é que o jornalista pode comunicar esperança através do seu trabalho? A gente vive hoje numa sociedade cada vez mais secularizada, ou seja, a religião e a igreja, especialmente a igreja institucionalizada, a igreja como uma denominação, ela está cada vez mais perdendo a sua força. Esse fenômeno é muito forte nos Estados Unidos, na Europa, e ele está intensificado no Brasil, principalmente nos grandes centros. O que isso tudo tem a ver com o jornalismo? Muita coisa. Porque quanto mais a religião perde força, em termos de convencer as pessoas, de fazer parte do cotidiano das pessoas, nossa missão como jornalistas adventistas e cristãos é usar uma linguagem e usar uma ferramenta, um veículo que faz parte do cotidiano dessas pessoas. Porque muitas delas não terão acesso à mensagem da igreja dentro dos muros da igreja, dentro das programações da igreja, mas terão acesso a essa mensagem, a essa filosofia, a essa esperança que a igreja prega por meio de suas mídias. Ou por meio de mídias até seculares, mas de matérias e notícias são produzidas por jornalistas que têm uma filosofia cristã, uma filosofia adventista. Essa é uma discussão recorrente na produção de notícias, ser objetivo, ser imparcial. Mas como vimos, a notícia passa por muitas mãos no seu processo de produção e é claro que características pessoais ficam na notícia. Com o comunicador cristão, isso não é diferente, mas ele precisa se lembrar
que deve deixar com que o público tire suas próprias conclusões. Ele deve usar a linguagem certa, deve produzir e pautar sua produção noticiosa na ética cristã. O jornalista é o historiador do cotidiano. A notícia é consumida e transformada em memória pelos seus diversos públicos. E por isso, precisa ser bem trabalhada, ter qualidade. Há mais de 2000 anos, Jesus disse aos seus discípulos que viria outra vez. Essa notícia já atravessou décadas e séculos, e é com base nela que nossa igreja é firmada. Divulgamos essa informação em todos os tipos de mídia. É dessa notícia que deriva o nosso próprio nome, Adventistas. A repercussão dessa notícia por tanto tempo é uma prova da existência e eficiência do maior comunicador que já existiu, Jesus, que nos deixou como missão a continuação da pregação do Evangelho, propagar a mensagem de esperança de forma cativante, atraente e verdadeira. Cristo nunca escondeu nenhum fato relevante. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Cristo mostrou os dois lados da mesma mensagem que salva. As notícias publicadas na Bíblia ainda são atuais e, através de Jesus, podem salvar.